A Secretaria de Mobilidade recolheu mais de 60 ônibus durante uma operação para fiscalizar as condições de acessibilidade no transporte público do DF. As principais falhas envolvem o atendimento a cadeirantes. Para falar sobre essa operação e sobre as obrigações das empresas do transporte coletivo, eu converso agora com Júlio César de Oliveira, que é subsecretário de Fiscalização da CEMOB. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. Júlio, a gente falou, né, mais de 60 ônibus ao todo. Qual que foi o balanço, né, dessa operação? Sim, foram mais de 60 ônibus apreendidos, 127 autos de infração e acreditamos que o resultado foi positivo. É realmente os cadeirantes que tiveram aí, que são mais prejudicados? Sim, esta foi uma operação destinada a verificar as condições de acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais aos veículos de transporte público. E aí, que tipo de falha que vocês encontraram? Assim, nós temos o problema nos elevadores dos ônibus, a questão dos meios fios, a questão dos adesivos, indicadores dos assentos, a questão do cinto de segurança, uma série de fatores que visam assegurar condições de segurança e acessibilidade aos deficientes. No caso do meio-fio que você citou, quem que responde, né? Como é que é feita essa fiscalização? Sim, deve haver uma ação conjunta entre a operadora do ônibus, no sentido de ter uma altura ideal, e uma ação das administrações, que devem ter a altura da calçada compatível com o degrau do ônibus. Isso até para facilitar quem não é deficiente, mas tem uma dificuldade, né? Os idosos também. Ah, né? sim, os portadores de necessidades especiais em geral. E, Júlio, que tipo de punição que a empresa que tem essas falhas fica sujeita? Olha, nós temos desde a advertência até a cassação da autorização. Em regra, são aplicadas multas que vão de R$2.000 a R$5.000. E nesse caso, nessa operação, teve multa para algumas empresas. Sim, foram mais de 60 autuados. E por que você acha que as empresas não cumprem, né, essas obrigações com relação aos cadeirantes, principalmente, né? Até que elas buscam cumprir, mas com o tempo de uso dos ônibus, é necessário que mantenhamos uma vigilância para assegurar aquelas condições iniciais do veículo novo. Queria aproveitar a sua presença aqui, Júlio, para a gente falar então para a população quais as obrigações dessas empresas, né? Em toda a linha tem que haver um ônibus adaptado? Como é que é feito esse controle, essa distribuição? Em regra, né? todos os ônibus, mormente os mais novos, já devem vir em condições de atender o deficiente. Mas a gente ainda vê rodando um ônibus, por exemplo, que não tem o elevador, né, para cadeirante. Sim, isso é excepcional. Os que estão operando nas linhas regulares, as operadoras das 5 bacias, estas sim, já devem estar em condições de atender o deficiente. E aí, se uma pessoa que não está sendo atendida, se na linha que ela usa, ainda está passando um ônibus sem essas adaptações, a quem que ela deve recorrer? Nós temos o telefone da ouvidoria, o 162, o telefone por meio do qual as pessoas poderão externar as suas denúncias. E aí, quem que pode fazer uso disso? É só o cadeirante ou não? Não, qualquer pessoa, em especial o cadeirante. E no caso dos ônibus que ainda não estão adaptados, a gente tem algumas linhas que se observa mais isso. Por exemplo, aquele ônibus executivo que faz o serviço para o aeroporto, ele também está suscetível a essa obrigação? Todos os que realizam transporte público devem estar em condições. E aí, nesse caso específico, tem alguma possibilidade da empresa ser punida, ter que se adequar? Ah, sim. A ela vai ser aplicada a multa, que pode variar de R$2.000 a R$5.000, como falei anteriormente. E nos terminais de ônibus, como é que a Secretaria avalia a situação? Há acesso para se chegar e sair desses terminais e o meio-fio, como você citou, a plataforma, ela já está adequada para atender os cadeirantes? Sim, o projeto Circula Brasília, que é um projeto da Secretaria de Mobilidade, envolve o acesso por meio de calçadas aos pontos de ônibus. Tá certo. Então, Júlio, muito obrigado pelas informações. A gente conversou então com o Júlio César de Oliveira, que é subsecretário de Fiscalização da Secretaria de Mobilidade. Obrigado, boa tarde. Obrigado.